e continuar aprendendo. Nós temos, desde o nosso retiro, nós estamos aprendendo sobre a comunhão. E hoje, nós vamos entender que a comunhão com Deus é igual olhos iluminados. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração e começou a ministrar isso no meu coração, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Sabe que tem coisas que Deus fala aos nossos corações que para o pregador traz uma satisfação e uma alegria muito grande. Sempre que Deus fala algo comigo assim, eu fico muito grato, muito contente, muito feliz, porque eu sei que Deus quer falar ao coração do seu povo. Então, se você está aqui hoje, de verdade, você está aqui por um propósito divino, você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui, porque Ele quer falar isso ao seu coração. A comunhão com Deus gera uma vida com os olhos iluminados. O salmista, no Salmo 143, no versículo 8, ele diz assim: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. E ele diz assim: mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Você sabe que todos nós andamos por muitos caminhos. Todos nós, por sermos seres inteligentes, por termos uma capacidade absurda de raciocínio, de inteligência, às vezes nós falamos algumas coisas, isso é muito sério que eu vou falar, e nós usamos Deus como escudo para as nossas tomadas de decisões. Não é muito raro, não é muito raro. As pessoas que tomam uma decisão, ou que querem tomar uma decisão na vida, e usam como escudo a palavra Deus me disse, Deus me falou, eu estou sentindo de Deus. E são as palavras hoje mais usadas, muitas vezes para justificarmos um desejo do nosso coração, entenda o que eu vou dizer, para darmos um cala-boca, às vezes na mulher, no marido, ou em quem está à nossa volta. Mas essa é uma palavra muito perigosa. Nós temos que tomar muito cuidado, porque várias decisões que nós tomamos na vida, e eu me incluo nesse também, nisso, que muitas decisões que eu tomei, eu senti, falei, olha, Deus está me direcionando para isso. Eu me lembro, muitas vezes, ainda no início do meu ministério, coisas que eu queria fazer, pensamentos que eu tinha, e às vezes eu justificava que, não, Deus está me direcionando para isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o que nós chamamos de Deus é a nossa vontade, é o nosso próprio Deus. Como diriam os pregadores antigos, é o Deus umbigo, né? É o nosso próprio umbigo que se tornou o nosso Senhor, o centro da nossa vontade, do nosso desejo, e nós usamos a palavra Deus me disse, Deus me falou, eu senti de Deus, como escudo para algumas tomadas de decisões. Então, nós às vezes não somos capazes de dimensionar como isso é sério e grave. Porque é óbvio que Deus fala conosco, e é claro que Deus nos revela aquilo que Ele tem para nós. Mas há uma maneira de Deus agir, há uma maneira de Deus atuar, há uma maneira de Deus desvendar os seus mistérios para cada um de nós. É óbvio, é gradativamente. Eu digo assim, se lá atrás, há 21 anos, Deus me dissesse, olha, você vai pastorear uma igreja, você vai fazer um trabalho, e você vai passar por isso, você vai ter isso no seu caminho, seguramente, eu diria, Senhor, envia outro. Eu diria, Senhor, eu falaria como Moisés, eu sou pesado de língua, eu não sei falar muito bem, coloca outra pessoa no meu lugar. Então Deus nunca vai nos revelar tudo o que Ele tem para nós, e isso vem durante a nossa caminhada, a nossa vida. Mas o fato é que nós temos que tomar esse cuidado. E entender que para nós enxergarmos algumas coisas, é necessário, de fato, uma vida muito íntima, uma vida de comunhão muito grande com Deus. E quando a gente fala de comunhão com Deus,
Aí a pessoa pensa assim, bispo, comunhão com Deus, sabe, eu vou passar mais horas e horas orando, sabe, bispo, eu vou fazer algumas vigílias, eu vou fazer... Não, não é nada disso. A comunhão com Deus, ou a maior comunhão que o homem pode ter com Deus, é ouvir a sua palavra, é buscar direção na palavra, é ouvir o que a palavra diz, é seguir a direção da palavra e não o nosso próprio coração. Entenda o que eu vou dizer? Porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é mentiroso e ele é enganoso. Você já viu um homem, quando ele tem o desejo de fazer alguma coisa, como ele tem um poder de convencimento? Com exceção de mim, que queria trocar o carro e não consegui convencer minha esposa, tem muito homem que tem um poder de convencimento. E ele começa a argumentar, e ele começa a falar, e ele vai. Nós temos essa capacidade. E nós usamos todos os argumentos possíveis e imagináveis, às vezes para alcançarmos o nosso objetivo. Esse é o nosso coração. O nosso coração tem essa capacidade. Mas, muitas vezes, entenda por favor o que eu vou te dizer, a razão do nosso sofrimento, a razão das nossas dores, a razão das nossas queixas, as maiores lutas, os maiores percalços da vida, as tristezas, as amarguras que nós tivemos, foi simplesmente porque nós tomamos uma decisão baseados no nosso próprio coração, que é mentiroso e enganoso. Não é que você não queria fazer o certo, não é que você estava mal intencionado ao fazer aquilo. Bispo, eu tomei uma decisão, mas eu nunca fui mal intencionado. Eu tomei uma decisão, mas eu não fui com o coração pensando coisas ruins. Eu acredito em você. É que o problema é que quando nós estamos fora da direção de Deus, as coisas não dão certo. Eu sempre lembro da situação de Jonas. Se você for analisar, friamente, Jonas não estava muito errado no que ele estava falando. O Senhor não vai querer destruir mesmo, eu sei que o Senhor está falando isso, mas na hora o Senhor é um Deus de amor. Ele não... Mas era o coração dele. Era o coração dele, humano, corrupto, que estava pensando aquilo. O que eu quero que você saiba é que Deus tem coisas para nos revelar, sim. Deus tem coisas para fazer na sua vida e através da sua vida, sim. Tem coisas que Deus te chamou para ser, para fazer, tem coisas que Deus vai fazer e é através da sua vida, sim senhor, sim senhora. E a única coisa que nós precisamos é parar, ter esta comunhão com Deus e entender não o que nós desejamos, mas o que Deus está falando aos nossos corações. Olha o que diz a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Uau! Aos demais, fala-se por parábolas. Olha só. Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, para vocês, filhos, meus filhos, eu vou revelar os meus mistérios. Para vocês eu vou direcionar. Para quem não me serve, para quem não é meu filho, para quem não tem comunhão comigo, para quem não tem vida comigo, esses eu vou falar por parábolas, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam, porque com essas pessoas eu não tenho nada. Deus tem algo para você. Deixa eu te falar uma coisa assim bem séria. Sabe que às vezes as pessoas com as quais Deus tem algo tão extraordinário, tão maravilhoso, são as que acabam errando mais. Sabia disso? Em que aspecto, bispo? Porque nós sabemos que há algo de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus tem algo conosco. Deus quer fazer algo na minha vida, na minha família, através da minha vida. Aí nesse anseio, porque nós sabemos que há algo de Deus para ser feito, é nesse momento que algumas coisas são semeadas no nosso coração. E aí a gente toma uma decisão, toma um caminho que acaba nos desviando daquilo que Deus tem para nós. Então, é importante nós nos voltarmos para Deus, buscarmos a face do Senhor,
buscarmos esta comunhão com Deus, porque na comunhão Deus vai nos revelando o que Ele tem para nós. Porque os nossos pensamentos, eu não sei os seus, mas os meus, tem hora que eu vou a Marte, eu vou ao terceiro céu. Os meus pensamentos, eu tenho uma mente, que eu acho que a minha mente, eu poderia escrever um filme de Hollywood, eu poderia escrever quantos livros eu quisesse, porque minha mente é fértil. Mas não é o que está na minha mente. É a minha mente ter a capacidade de sintonizar com a mente de Cristo, para que eu possa entender o que é a minha carne, o que é o meu coração, o que é a minha vontade, o que é a vontade de Deus. Porque quando a gente entende qual é a vontade de Deus para nós, a nossa vida, meu amado, minha amada, ela frutifica. As coisas vão de vento em polpa, Deus começa a manifestar a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. As portas se abrem, as coisas acontecem. Às vezes a gente está lutando um monte de guerra que não era para a gente estar lutando. Às vezes nós estamos aí, soldados feridos, cheios de cicatrizes que não era para a gente ter. Às vezes a gente está ferido, machucado, decepcionado, cansado, pensando em largar, pensando em desistir, pensando em abandonar. Não é porque Deus nos abandonou, é porque nós, em algum momento, não entendemos a frequência de Deus ou nos desviamos da frequência de Deus. Deus te quer na frequência da comunhão. Diga, Deus quer ter comunhão comigo. Deus quer ter comunhão conosco, amados. O profeta Isaías fala isso tão bem, né, tão claro, em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, e eu louvo a Deus por isso, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Então, o que a gente precisa entender? Que Deus tem coisas para nós. Agora, nós precisamos esperar o tempo certo para que Ele possa nos revelar. Posso falar uma coisa para você? Se Deus revelasse tudo o que Ele tem para fazer na tua vida e através da tua vida, você ficava apavorado. Se nós, num primeiro momento, víssemos o todo de Deus, se nós víssemos o início e o meio e o fim do que Deus tem para nós, nós não suportaríamos a visão, nós não suportaríamos o que Deus iria nos mostrar. Por isso Ele vai gradativamente colocando coisas no seu coração. E como que a gente percebe que é Deus que está colocando? É nessa comunhão. Eu vou te mostrar isso, é nessa intimidade, é nessa humildade em submeter a palavra e não tomar uma decisão sequer na vida, sem que Deus realmente não tenha confirmado, não tenha mostrado, que tenha a testificação de Deus, não uma vontade implícita, única, sua, e a força de capacidade do seu convencimento, de convencer as pessoas a fazer, ou se convencer. Sabia que a gente se convence? Já viu quando você quer fazer uma coisa, você começa a se convencer? O cérebro é algo tão extraordinário, ele é tão inteligente, que se você falar assim, isso aí não é para mim não. Um exemplo, você passa em frente a uma loja, e você vê um carro lá bacana, e você fala assim, nossa, isso é coisa linda, mas isso aí não é para mim não. Quem sou eu? Automaticamente o teu cérebro diz, ele não quer gastar energia, ele diz, ele começa a bloquear qualquer tipo de pensamento que te faça alcançar aquele objetivo de comprar aquele carro. Você não quer, o teu cérebro já diz, desliga, não gasta energia com isso, gasta energia com outra coisa. Já viu quando você tem que falar alguma coisa, teu cérebro começa a pensar, encontrar resposta. Já viu quando você não quer ir num lugar e alguém te chama, e você fala, que desculpa que eu vou dar para não ir? Teu cérebro começa, ele não para, fica a noite toda, até ele encontra 50 mil soluções. Você tem 50 mil respostas para dar. Falando de mentira não, falando de respostas para dar. O teu cérebro tem essa capacidade inteligente. Nós temos essa capacidade cerebral. Imagina quando você diz que você quer algo,
O teu cérebro ele não desliga até que ele te dê uma solução, uma resposta para aquilo. Por isso que é perigoso. Porque o coração não é o órgão. Tum, 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 tum. Coração é o centro da razão, é a mente, é a psique humana, são os pensamentos que norteiam a nossa vida, a nossa existência. Por isso Salomão, sábio, diz em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Olha o versículo 2, que legal. Todos os caminhos do homem são quê? Aos seus olhos. A gente, não, é o que eu quero, não vai dar certo, vai ser bom, vai ser bacana, tudo é puro aos seus olhos. Por isso que eu falei, às vezes não é maldade. Desculpa a expressão que eu vou usar, tá? Às vezes a gente se arrebenta na vida, mas não é porque a gente é maldoso. É porque tudo é puro para os nossos olhos. Às vezes a gente se quebra. Não é porque você não tem caráter, porque Deus não tem nada de bom para você. Imagina, você é um filho, uma filha amada do Senhor. É porque, na verdade, a gente acha que tudo vai ser do nosso jeito, como a gente pensou. Mas o Senhor pesa o Espírito. Sabe o que significa isso? A vontade do Espírito é que vai pesar. A vontade do Espírito é que vai prevalecer. Então, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios vão ser estabelecidos. Coloca nas mãos de Deus e deixa Deus dirigir a sua vida, conduzir você. Então, o que nós precisamos ter muito claro, é que o nosso coração, ele pode nos levar por um caminho que nós vamos julgar ser de Deus, mas não é Deus. Bispo, mas isso é uma linha muito tênue? É uma linha tênue. Bispo, mas isso é muito complexo? É complexo. Uma vez uma pessoa me falou assim, bispo, como que eu vou distinguir se é Deus que está falando comigo ou se é o diabo? E eu fiquei imaginando um conselho de Deus e um conselho do diabo. É diferente, né? A vontade de Deus, vida em abundância, boa, perfeita e agradável. Do diabo, matar, roubar e destruir. Então, há um abismo. Então, a vontade do diabo ela é clara, a gente sabe que é o caminho do pecado, do erro, da destruição. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E no meio dessas duas vontades, tem o nosso coração, que se corrompe. Então, o desejo do teu coração não é necessariamente o desejo do diabo. O desejo do teu coração não é porque o diabo está te influenciando para fazer. É porque muitas vezes você tem um desejo, você tem um sonho, você quer algo para a tua família, uma vida melhor, ou para Deus, para o próprio Senhor, para servi-lo. Ok. Então, há um abismo entre a vontade de Deus, há um abismo entre a vontade do diabo, só que no meio de tudo isso, tem a nossa vontade. Bendita chuva. Eu estava querendo essa chuvinha, viu? Você estava querendo que chovesse? Eu também, meu carro está todo sujo. O quê, bem? Não precisa chover tanto para alagar? Bem, pensa bem, se alagar, fazemos uma vigília aqui. Ó, vamos que vamos. Tem lanche aí? Já chegaram as esfirras? Não, Senhor, que não chova mais até chegar as esfirras. Então a gente precisa entender que algumas coisas nós só vamos descobrir. E eu queria chegar agora no cerne da mensagem. Algumas coisas nós só vamos descobrir num lugar de intimidade e de comunhão com Deus. Tem coisas que só vai ser revelado para você num lugar de intimidade, de comunhão. Tem coisas que talvez já era para você estar fazendo, mas por falta em algum momento dessa comunhão, você deixou de entender ou de perceber algo de Deus. Existem coisas que você só vai descobrir que Deus tem para você num lugar de comunhão e de intimidade com Ele. Fala para o seu irmão, fala, tem um lugar de intimidade onde Deus revela tesouros. Tem um lugar de intimidade. Tem um lugar de intimidade
onde Deus conta segredo. Tem um lugar de intimidade onde Deus abre os nossos olhos. Tem um lugar de intimidade onde Deus nos revela coisas extraordinárias. Davi foi um homem que, se você analisar, na Bíblia foi um dos homens que mais buscou ter intimidade com Deus. E durante a vida de Davi, você vê como Deus revelou muitas coisas para ele. E ele, no Salmos 25, 12, ele diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. O homem que teme. Muitas vezes nós falamos que tememos a Deus, mas na hora de agir, nós agimos pela nossa própria vontade e ignoramos a vontade de Deus, demonstrando então que não há temor no nosso coração. Demonstrando que nós não temos essa reverência ao Senhor. Olha o versículo 14. Versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É no lugar de intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Bispo, como eu tenho intimidade com Deus? Tenha reverência pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus fala, pela palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha a importância da igreja, amados. Olha a importância da igreja. É na igreja que nós temos comunhão com Deus também. Porque a gente não pode pensar, não, eu tenho comunhão com Deus na minha casa. É lógico que você tem. Não, eu tenho uma vida de intimidade com Deus, bispo, mas é lógico que você tem na tua casa, com certeza. Porém, a igreja é um dos lugares mais importantes para nós buscarmos comunhão com Deus. A igreja é um dos lugares mais fundamentais para nós termos ali, ouvirmos a voz de Deus e a direção que Ele tem para nós. Tem uma versão, não sei se você encontrou, dos Salmos 25, 14, eu não sei quem está lá, é a Duda. Não sei se vocês encontraram a versão que fala sobre o segredo do Senhor. Tem aí? Ah, tem. Então põe aí para mim. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Sabe, é num lugar secreto de comunhão que Deus ilumina os nossos olhos, que Deus faz você enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Sabe aquela coisa que vai mudar a tua vida? É nesse lugar de segredo que Deus vai te dar ideias, insights, direção, que vai mudar a tua vida. Só que Deus não dá apenas uma ideia. Deus não dá uma direção. Quando Deus dá a direção, Ele dá o chão, Ele dá a estrada. Quando Deus dá a direção, Ele abre a porta. Quando Deus dá a direção, Ele começa a confirmar, Ele movimenta tudo que precisa ser movimentado para que aquilo aconteça na sua vida. Exemplo, José. José, Deus movimentou todo o tabuleiro de xadrez, leva ele para o Egito, põe na casa de Potifar, tira da casa de Potifar, põe numa prisão, põe na prisão, faz o copeiro, tem um problema, o copeiro vai preso, e lá dentro ele vai movimentando tudo, e o copeiro sai, e o copeiro esquece dele, e o copeiro começa a trabalhar. Um dia Faraó sonha, e aí o copeiro ouviu, e disse, tem um camarada que eu estou me lembrando agora, que estava preso. Opa, manda chamar. Deus movimenta tudo. Quando nós estamos num lugar de intimidade com Ele. Às vezes a gente faz um esforço descomunal para as coisas darem certo. A gente está se matando para fazer alguma coisa acontecer e a gente se arrebenta para fazer acontecer. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos debaixo do temor do Senhor, quando nós estamos num lugar íntimo com Deus, Deus movimenta o tabuleiro que nós não temos capacidade. Sabe por que muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados? Porque nós estamos querendo movimentar o tabuleiro que só Deus movimenta. Porque nós estamos querendo fazer aquilo que é Deus quem vai fazer. Nós queremos abrir o mar que Deus abre.
Nós queremos abrir uma porta que Deus é quem tem autoridade para abrir. Nós queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Nós queremos acessar aonde só Deus tem acesso e pode nos colocar. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que debaixo da vontade de Deus, na comunhão, na intimidade com Deus, Ele vai movimentar tudo que precisa ser movimentado para que aquilo que Ele tem para você se cumpra na tua vida. Não é a força do teu braço, não é a nossa força, igreja, não é a nossa capacidade humana para que o nosso ego não seja inflado. Não é a força do nosso braço, para nós dizermos a força do meu braço me fez adquirir riqueza. Não é. Não é por obras da carne, para que ninguém se glorie. Não, porque eu vou fazer, bispo, esse mês uma campanha muito forte, eu vou fazer um jejum muito forte, e essa porta vai se abrir. Não é por obras da carne, para que ninguém se glorie. Para que você diga, porque eu fiz, Deus então... Não. Deus diz, fala para o povo marchar. Põe o pé na água, o mar vai se abrir. Confia, agrada-te do Senhor, Ele vai atender os desejos do teu coração. Confia, e Ele vai estabelecer o propósito dEle na sua vida. Então, a gente tem que parar de achar que a nossa força é quando nós buscamos refúgio em Deus. É quando nós nos socorremos debaixo das suas asas que nós estamos seguros. Ele abre os nossos olhos para nós enxergarmos. Posso falar uma coisa para você? Entenda, por favor, espiritualmente. A maioria de nós somos cegos em relação ao que Deus tem para nós. Às vezes eu falo assim, não, porque eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, eu acho que eu sou sonhador demais. Eu acho que Deus deve olhar para mim e falar assim, os meus pensamentos são muito mais altos que os seus. Os voos que eu tenho são muito mais altos do que esses voozinhos que você acha que você pode voar. A gente às vezes acha que o nosso sonho é gigante. Nosso sonho é desse tamaninho. Mas quando Deus abre os nossos olhos, fala, Senhor, como que eu nunca tinha pensado nisso? Como eu nunca tinha visto isso? Como eu nunca tinha achado esse lugar? Como eu nunca tinha conversado com essa pessoa? Como isso nunca... Porque tem um momento, diz Paulo em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração. Deus ilumina. Para saberdes o quê? Qual é a esperança do seu chamamento. Para você entender o tamanho do que Deus tem para você, Ele vai abrir os seus olhos um dia. Só que Ele não abre de uma vez só, senão a gente não aguenta a visão. Não pensa você que Deus já te mostrou tudo o que Ele tem para fazer através da sua vida. Não pensa que Deus já te revelou. Não, eu sei o que Deus tem para mim. Sabe nada. Sabe nada. Não, bispo, eu sei, eu tenho plena convicção. A gente tem convicção, sim. Mas o todo nenhum de nós sabemos. É Ele quem ilumina. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória da sua herança? Há uma herança para você. Quando os nossos olhos são iluminados, sabe o que acontece? As peças se encaixam e as coisas vão fazendo sentido. Deus abre o teu olho, você começa a ver coisa que você não via antes. Você começa a olhar para uma coisa e fala, meu Deus, eu nunca tinha reparado isso. Sabe quando os olhos de alguém é iluminado? É tão interessante que você vê o que você não via. Posso falar? Você enxerga a maldade que você não enxergava. Você enxerga o erro onde você não via erro. Você enxerga a oportunidade onde você jamais achou que havia oportunidade. Você enxerga a bênção onde você não via a bênção. Lembra de Pedro? Ele tinha visão, um lençol, e ele dizia, não, isso aí é contaminado, isso é contaminado. Quando Deus abre os olhos dele e fala, Pedro, como é que você chama de contaminado aquilo que Deus santifica? Os olhos são iluminados. Os olhos são abertos. E é isso que Deus quer fazer conosco. Eu queria nesses minutos finais dizer uma coisa para você. Os propósitos de Deus são revelados num tempo determinado. Não é que de repente aconteceu.
Não, Deus determinou que aquilo aconteceria. A gente vê muitos fatos na história em que algumas coisas aconteceram, homens e mulheres de Deus, que passaram por algumas questões e num tempo certo, algo aconteceu e aquilo foi o start para que Deus fizesse com que todas as outras coisas acontecessem. Deus está te capacitando, Deus está te treinando, às cegas, para abrir os teus olhos. Aí, bispo, você fala umas coisas que às vezes parece que você está viajando. Calma, eu explico. Deus treinou Davi, e Davi não sabia que estava sendo treinado. Sabe com quem que eu aprendi? Com o seu Miyagi. Ó. Ah, você tem mais de 40. Você tem mais de 40. Lembra do seu Miyagi? Daniel San. Pinta, lixa. Não, vou lixar assim. Não, lixa assim, lixa assim, lixa assim. Vou fazer aqui, amor. Faz anos que eu não faço. Eu vou fazer, vou pular aí. Porque agora eu estou andando de caiaque havaiano. Eu agora estou um fenômeno. Estou todo arrebentado aqui. Bem. Só Deus sabe como eu estou aqui hoje. Fui me meter naquele negócio. Deus está preparando você, sem que você perceba. A maioria das nossas lutas são o nosso treinamento. A maioria das coisas que nós passamos é Deus nos trabalhando no invisível, no escuro, para abrir os nossos olhos. Você pega Davi, ele é coroado rei, ele sai dali e volta para cuidar de ovelha. Aí ele vai levar um dia um queijo, um pão para os irmãos e para o comandante, senão não conseguia entrar. Deus vê ele ali, põe ele para lutar. Dali ele vai mais perto do rei para ver como que o rei se comportava. Daqui a pouco o Senhor já fala, não, agora o rei já não te serve mais, agora o rei vai ter que te perseguir, porque você vai viver muitas guerras, as pessoas vão te trair, você precisa ser preparado. Há uma ruptura, Deus vai trabalhando. Então, às vezes aquilo que você acha que é para te matar, é Deus moldando o teu caráter, moldando você. Sabe para quê? Sabe para quê? Porque às vezes é só assim que a gente aprende, sabia? Às vezes, vou falar uma coisa, às vezes a gente precisa levar umas chapuletadas, para não, lá na frente, não vai dar para errar. Então Deus prefere te tratar agora, porque no cargo ou no lugar ou na posição que Deus vai te colocar, você não vai ter uma segunda chance, uma outra oportunidade. Deus está trabalhando agora na tua vida. Deus está trabalhando agora. Então, às vezes dói, às vezes é difícil passar pelo vale da sombra da morte, mas sabe de uma coisa? É no vale da sombra da morte que Deus nos molda. Foi assim de forma invisível com José, foi com Davi, foi com tantas outras personagens, homens e mulheres da Bíblia Sagrada, né, que passaram por tantas coisas, passaram por tantas desilusões e decepções. Mas uma coisa eu quero te dizer, na vida de um homem e de uma mulher de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas, nada acontece de forma inesperada. Aconteceu uma tragédia, e agora? No roteiro de Deus não tem tragédia que acontece. No roteiro de Deus tem um plano, um propósito, que no tempo determinado acontece. Isso aconteceu com Josué. A Bíblia fala que Josué herda uma missão. Mas não foi porque, aconteceu, Moisés morreu. Estava determinado por Deus. Deus havia determinado que aquilo aconteceria. A morte de Moisés foi uma determinação de Deus. Para nós, parece algo inesperado. Meu Deus, morreu, e agora? Para Deus não, porque Deus não é pego de surpresa. Deus trabalha, Deus determina, Deus age,
entenda pelo Espírito, por favor, Deus mexe as peças do tabuleiro, Ele coloca tudo no devido lugar, porque Ele sabe como encaixar cada peça desse quebra-cabeça, que é as nossas vidas. E em Josué, no capítulo 1, versículo 1, diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, quero parar aqui, não me interessa Moisés, Moisés morreu. O que eu quero que você entenda é o seguinte, diz o versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, acabou, morreu. Deus sempre fala, Deus sempre avisa, Deus sempre alerta, Deus sempre dirige quando nós estamos no lugar certo, no lugar de comunhão. Assim como Deus falou com Josué e deu todas as instruções para Josué, até que ele entrasse em Jericó, Deus vai nos dar todas as instruções até que eu e você entremos ou cheguemos aonde Ele quer que você entre ou chegue. Deus sempre vai fazer isso. Se você pegar todas as instruções, Deus foi dando a Josué cada uma delas. Por favor, não ignore o que eu vou te dizer. Talvez na sua vida, Deus já tenha te dado diversas instruções, e uma delas nós não ouvimos e foi crucial, para que no lugar da vitória viesse a derrota. Tem coisas que só não aconteceram ainda, porque talvez em algum momento nós ignoramos uma instrução de Deus. Porque Deus fala, diga Deus fala. Deus fala. Deus fala, amados. Deus usa várias formas para falar conosco. Um culto, uma leitura da Bíblia, um curso de teologia, um curso de capelania, um louvor, uma pessoa que Ele coloca no teu caminho naquele dia, uma conversa com o irmão, uma mensagem de WhatsApp. Deus fala o tempo todo conosco. Deus fala. Diga, Deus fala. Olha só, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus começa a falar, Deus começa a dar instrução. No versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí ele diz, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente, instrução, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem por onde quer que... Qual que é a instrução? Não se desvia. Quer ser bem sucedido? Não se desvia do que Deus está te falando. Porque vê um monte de vozes, vê um monte de gente falando. A gente às vezes se ilude com algumas coisas, às vezes nosso coração é enganado. Volto a dizer, não é por maldade, mas é às vezes por inocência, por simplicidade, não sei. Ou até por torpe ganância, por desejo, por vaidade. Então o que a gente precisa fazer é não se desviar. E eu queria encerrar, com esses minutinhos finais que eu tenho, dizendo para você o seguinte: todas as barreiras que tem na sua frente, Deus te dá a instrução para você passar por cada uma delas. Bispo, eu não sei o que eu vou fazer. Quando você não souber o que fazer, coloca o teu joelhinho no chão e fala para Deus, Senhor, eu não sei o que eu faço. Isso é uma das coisas que nós, filhos de Deus, precisamos aprender. Quando eu não sei o que eu vou fazer, se ajoelha. Tem humildade de falar para Deus, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. E quando alguém vier e disser para você assim, e aí, o que nós vamos fazer? Você vai dizer assim,
Eu não sei, eu estou esperando Deus me mostrar. Mas e aí? Eu estou esperando Deus falar comigo. Não, mas tem que tomar uma decisão hoje. Mas Deus ainda não me mostrou. É hoje ou nunca? Então é nunca, porque Deus ainda não me mostrou. Porque quando Deus quer algo, Deus mostra. E Ele faz você entender o que Ele está te mostrando. Deus faz a gente entender. Deus dá sinais. Deus fala. Deus revela. Deus mostra. As dificuldades, Deus instrui no meio de cada uma delas. Josué 3,15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, Deus parou o rio. Levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de frente a Jericó. Você percebe que aquilo que parece ser uma dificuldade, Deus fala, não há dificuldade quando eu tenho um propósito. Volto a dizer, às vezes a gente está lutando uma guerra, uma batalha, querendo fazer o que... Quem abre o rio, quem abre o mar é Deus. Quem vai te colocar na frente daquela pessoa que você precisa é Deus. Quem vai colocar tudo no devido lugar não é você, é Deus. Há momentos na nossa vida que a gente só precisa parar e buscar a face de Deus. E dizer, Senhor, eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado. Eu não sei o que caminho que eu vou seguir. Eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, tem 3 exércitos se juntando, vindo contra mim. Eu não sei o que eu faço. Senhor, as contas estão chegando esse mês, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, eu tenho aberto a loja e as pessoas não estão vindo. Senhor, as coisas estão difíceis para mim. É a nossa luta diária, a nossa realidade. Não se esqueça que Deus está com você. Às vezes o desespero toma conta do nosso coração. O medo. E se você depois ler na sua casa 1 João 4,18, diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que significa esse perfeito amor, bispo? Que lança fora o medo? É um relacionamento perfeito. Que faz você entender que você é especial para Deus. Tem pessoas que olham para você, meu irmão. Posso te falar? Posso te falar? Não dá um prego enferrujado por você. Tem gente que olha para nós, ri da nossa vida, ri da nossa história. Tem gente que vai olhar para você, só vai achar crítica. Às vezes gente da família, perto de você, só vai te criticar. Talvez você esteja com saudade de receber um elogio. Porque talvez a sua história é, só pancada, é só pancada na minha vida, ninguém me dá valor, todo mundo me menospreza, ninguém acredita no meu potencial. Às vezes as pessoas não vão nos olhar como nós gostaríamos de sermos olhados. Mas sabe uma coisa que eu posso te dizer? Deus nos olha de uma forma com a qual ninguém mais vai nos olhar. Deus vê o potencial que nem você sabe que tem. Você vê o Moisés, não sabia o potencial que ele tinha. Ele fala, não, manda Arão, manda outro, eu não. Não, Moisés, o negócio é contigo, filho. Eu vou levar você, fica tranquilo, eu vou te conduzir. O Senhor chama um profeta, fala,
a quem enviarei? Não, Senhor, eu não. Eu sou o menor da minha casa. Sou o menor da casa dos meus pais. Não. Às vezes nós não sabemos o potencial que nós temos. Por mais que você ache que saiba, você não sabe o potencial que você é nas mãos de Deus, até que Deus abra os seus olhos. E a minha oração hoje é para que Deus faça isso, sabe? Para que Deus comece a abrir os seus olhos, para você começar a ver. Lembra do profeta, o moço do profeta? E ele olha e ele enxerga aquele exército numeroso, gigantesco, e ele fica apavorado, e o profeta olha para trás e fala, graças a Deus. E o servo diz, Senhor, o senhor está maluco? Olha, ele diz, maior é o que está conosco, Senhor. Abre os olhos dele para ele ver, e quando ele olha, ele vê miríades e miríades, um exército inimaginável, incontável. Que o Senhor comece a abrir os seus olhos a partir de hoje, para você ver quem está do teu lado. Você está preocupado com a conta para pagar? Você está preocupado com aquela situação para resolver? Você está preocupado com o seu futuro? Você acha que o Deus que conhece cada galáxia, cada estrela, Ele chama pelo nome? Você acha que o Deus que te amou desde antes da fundação do mundo, que tem o teu nome escrito na palma das mãos dele, os seus dias contados e determinados, quando nenhum deles ainda existia, você acha que esse Deus vai deixar você à deriva? Sabe qual é o nosso problema? Na nossa vida com o ser humano, com as pessoas que nos fizeram bem ou mal, nós nos acostumamos a achar que a vida se resume ao olhar destas pessoas. Quando Deus olha para você, Ele vê a menina dos olhos dele. Deus olha para nós, ainda que você não se sinta, e muitas vezes eu sei que a gente não se sente. Eu também já não me senti especial. Mas ainda que você não se sinta, acredite no que eu estou te falando. Deus te ama com amor incondicional, Ele nunca desistiu de você, Ele nunca abriu mão de você. Tudo que Deus fez foi para te salvar, foi por amor a você. E às vezes a gente não dorme porque alguém falou. Houve um tempo na minha vida, e graças a Deus faz muito tempo, que eu não dormia por conta do que as pessoas falavam. Mas nesse lugar de intimidade com Deus, eu aprendi uma coisa. Todas as vezes que eu acertar, talvez ninguém nunca fale. Todas as vezes que eu errar, muitos falarão. Todas as vezes haverá alguém com um olhar crítico, com uma seta apontada para a minha vida. Eu aprendi que todas as palavras de derrota, de morte, para desestimular a minha existência, elas são muito poucas comparado às mais de 7.000, quase 8.000 promessas de Deus destinadas a mim. Um Deus que se humilhou, porque não há nada mais humilhante, um Deus se tornar carne, humano, numa forma humana. A Bíblia diz, e o verbo se fez, e o verbo era, e o verbo habitou. Jesus é Deus encarnado, na manifestação de Filho, um Deus triúnico, que se manifestou como Pai na criação, Filho na redenção, e Espírito na consumação dos séculos. Os três que são um. Ele se esvazia, num processo de peregrinação, sendo humilhado, esbofeteado, espancado, uma quarentena -1, maldade pura do judeu, completassem 40 chicotadas e não podiam bater mais, era lei, mas eles iam 39 e não batiam, para bater mais 39, uma quarentena -1, humilharam,
E Ele suportou a morte de cruz, por mim, por você. Você acha que Deus não quer que a glória dEle seja vista na sua vida? Você acha que você está aqui para ser humilhado pelos homens? Sim, os homens vão nos humilhar, mas Deus vai te exaltar. No lugar da tua vergonha, porque a gente vai passar vergonha por causa dos homens, mas no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar a dupla honra. E Ele diz ainda que o teu pai e tua mãe te abandonam, eu não vou te abandonar. Existe um Deus que é por nós, amados. A gente precisa confiar nesse Deus, buscar esse lugar de intimidade com Ele. Sabe, deixa o teu orgulho, a tua vaidade, a tua soberba, a tua arrogância aos pés do Senhor. Sabe, se humilha, que em tempo oportuno Deus vai te exaltar. Menos de você, mais de Deus. Em Josué 3,5 foi, eu acho que, uma das instruções mais importantes para que eles entrassem em Jericó. Josué 3,5, o Senhor diz assim: disse Josué ao povo, passando as instruções de Deus: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: busca esse lugar de consagração, aos pés do Senhor, de santidade. Se afasta do que não tem parte com Deus, e Deus vai te colocar aonde Ele prometeu. Josué 6,15, no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Instrução de Deus, eles seguiram. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vos condenado, não os torneis, as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Não quebra o princípio que Deus falou. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo um sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu a cidade, cada qual um em frente de si, e a tomaram. Depois você procura o pastor Rogério e pergunta para ele a história de Jericó, que ele, especialista, vai te falar tudo isso, e pergunta a probabilidade daquilo cair. Pergunta para ele a dimensão, a estrutura, a largura da parede, pergunta para ele. Só Deus podia. Você chegou aqui hoje e tem uma coisa que só Deus pode. Aleluia. Tá fácil para você. Bispo, eu estou passando por uma situação que só Deus. Tá fácil para você. Tá fácil para você. Porque se só Deus, então você chegou num ponto que não tem mais como dar errado. Eu queria encerrar orando com você, para você pedir para Deus, sabe, que o teu coração seja limpo hoje. Bispo, eu estava muito cheio de mim, como diriam os cariocas, eu estava cheio de marra, queria que você fechasse os seus olhos, se você desejar, lógico, que você abrisse o seu coração para Deus. E eu quero te falar uma coisa que Deus falou comigo. Se você percebeu que você está indo numa direção que não é a de Deus,
Para tudo. Não importa o quanto você vai voltar, mas tenha certeza que ao andar para trás e se reconciliar com Deus, você vai chegar muito mais longe. Pai, nós temos aprendido a ouvir a sua voz. E nós, como igreja, queremos nesse momento te pedir perdão. Perdão porque às vezes nós fomos levados pela nossa emoção. Eu sei que muitas vezes, até mesmo pela ganância, pela vontade, eu não sei, Pai. O Senhor nos conhece mais do que nós nos conhecemos. E às vezes nós andamos por um caminho, por uma estrada e as coisas não aconteceram, simplesmente aquilo que a gente aguardava, a muralha cair, ela não caiu. Senhor, às vezes nós ficamos em frente a uma cidade esperando a porta abrir e ela não abriu. Mas hoje nós estamos aqui dizendo, Pai, nós queremos esse alinhamento, nós queremos alinhar a nossa vida, nós queremos nos alinhar à Tua vontade. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai. Senhor, é com humildade que nós reconhecemos que às vezes nós mesmos nos convencemos ou convencemos as pessoas à nossa volta de fazer aquilo que nós achávamos que era o certo. Deus, nos perdoa, mas também nos ajuda. Senhor, o lugar mais perto que eu quero estar, eu sei que cada um aqui, é aos Teus pés. A história de Marta e Maria nos mostra que estar aos Teus pés é muito mais importante do que estar fazendo qualquer outra coisa. Pai, às vezes a gente está aí lutando, querendo fazer, resolver, forçando a barra, tentando abrir uma porta com uma chave que não é a chave certa. Quando é tão simples para o Senhor derrubar uma muralha, é tão simples para o Senhor dar o sonho para um faraó, para nós sermos chamados, é tão simples o nosso nome ser ventilado. Nos desprende de toda a vaidade humana, de todo orgulho, de que tem que ser agora, tem que ser do nosso jeito. Pai, não tem que ser do nosso jeito. Me perdoa se alguma vez eu agi assim, perdoa cada um aqui se alguma vez agiu assim, ou perdoa se alguém está agindo assim. Não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do Teu jeito. Não tem que ser feita a nossa vontade, porque na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou que deveria ser feito a Tua vontade na terra como é no céu. No céu é a Tua vontade, na terra é a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a alinhar a nossa vontade com a Tua. E hoje eu te peço, abre os nossos olhos, Pai. Tem alguém aqui que está desesperado, está com medo, não sabe como vai ser. Tem alguém aqui preocupado. Senhor, abre os olhos agora. Faz enxergar, Pai. Faz a Tua filha enxergar nesses dias o que ela não estava enxergando. Senhor, abre os olhos do Teu filhinho que tem andado ansioso, tem andado preocupado. Abre os olhos para que ele possa contemplar já um pouco daquilo que o Senhor vai fazer. Ao cheiro das águas já há um broto nascendo. Então que ao cheiro das águas já possa brotar. Eu peço, Deus, nos leva para esse lugar de intimidade. Nos leva para esse lugar seguro. E nesse lugar nos revela, Pai. Mas nós queremos esse lugar de intimidade contigo.
Deus, nós chamamos a Igreja Cristo Vive em Itanhaém de refúgio. Esse tem sido o refúgio aonde nós buscamos ter comunhão contigo. Aqui há muitos homens e mulheres refugiados de várias nacionalidades, de várias cidades, com várias situações, com várias causas, com vários problemas, que passaram por diversos lugares, mas o Senhor trouxe para esse aprisco, para esse refúgio. Eu peço que o Senhor pegue cada uma destas pessoas e restaure o coração delas, Pai. Restaura o coração dessas pessoas, restaura a comunhão com essas pessoas. Alguém que tem sentido o Senhor distante, alguém que já não tem prazer, alegria no louvor, na oração, alguém que já não ora mais, alguém que já acha, Deus não fala comigo. Restaura a comunhão, restaura a comunhão com teu povo, Deus, restaura a nossa sorte, restaura, porque no lugar de restauração tem cura, e nós queremos cura. Nós não queremos auê, nós não queremos bagunça, nós queremos Deus. Nós queremos um cristianismo verdadeiro, sério. Nós queremos te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo estar. Nós não queremos uma igreja de emoção. Nós não queremos uma igreja que proporciona um ambiente agradável, emocional. Nós queremos uma igreja espiritual, um povo que anda no Espírito, um povo que segue a Deus, um povo que confia no Senhor, um povo temente a Deus, submetido à sua palavra, não a homens, não a autoridade de um líder ou de um homem, mas a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque aqui não há um homem de autoridade. Esse altar não é meu, é teu. Esta igreja não é minha, é tua. Aqui a última palavra não é minha, é tua. É a tua palavra que prevalece aqui, porque o Senhor é um Deus que salva, que salvou, que cura, que liberta e que transforma. E por isso eu entrego cada uma destas vidas, a começar pela minha, nas tuas mãos. E te peço, Deus, nos leva todos os dias para esse lugar de comunhão, de intimidade, em nome de Jesus, em nome